Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo você que vai meditar comigo na palavra hoje. Nós vamos meditar no capítulo 10 de 1 Crônicas, amém? Vamos orar, pedindo ao Senhor sabedoria e discernimento. Querido Deus, Pai amado, Pai de amor, graças te damos por mais um dia de vida, por mais um dia em que estamos aqui na Tua presença, tendo esse tempo de qualidade contigo, aprendendo mais de Ti, Pai. Abra os nossos olhos espirituais, que os nossos ouvidos estejam sensíveis à Tua voz e que o nosso coração aberto para receber a Tua palavra que é santa, que é viva, que é eficaz. É ela que renova a nossa mente, é ela que nos liberta, é ela que nos ensina, Pai. Que ela seja o nosso manual de vida. Obrigada, Deus, por esse privilégio. Fala conosco, Pai. Essa é a oração que fazemos. Em nome de Jesus eu oro, amém. Irmãos, o capítulo 10 de 1 Crônicas começa narrando a queda do rei Saul e de seus filhos na batalha contra os filisteus. É uma história de derrota, desobediência e morte, em última análise. À primeira vista, pode parecer um relato distante e histórico, mas como cristãos, irmãos, devemos perceber que essa história ecoa a queda da humanidade em Adão. Assim como Saul, o primeiro rei de Israel, foi escolhido por Deus para liderar o seu povo, Adão foi designado como mordomo da criação divina. Ambos desobedeceram às instruções de Deus. Saul desobedeceu às ordens divinas em sua vida, enquanto Adão desobedeceu no Éden. A consequência foi a mesma: morte espiritual e separação de Deus. No entanto, o capítulo 10 também nos apresenta um contraste. Após a morte de Saul e seus filhos, valentes homens israelitas arriscaram suas vidas para resgatar os corpos e dar-lhes um enterro digno. Isso nos lembra do maravilhoso resgate que temos em Jesus Cristo. Então, depois que a gente leu, a gente viu nesse capítulo a morte de Saul e seus filhos. Homens valentes, israelitas, arriscaram as suas vidas para resgatar os corpos e dar um enterro digno a eles. E isso nos lembra, do maravilhoso resgate que temos em Jesus. Enquanto aqueles homens valentes de Israel recuperaram os corpos de seus líderes, Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para resgatar nossas almas. Ele se entregou voluntariamente na cruz, enfrentando a morte em nosso lugar, para nos dar vida eterna. Assim como os valentes de Israel demonstraram lealdade e coragem, Jesus demonstrou amor incondicional e sacrificial por mim e por você, resgatando-nos da condenação do pecado. A razão da morte de Saul, como ela é explicada no versículo 13 e 14, foi a sua desobediência a Deus. Ele quebrou os mandamentos divinos, buscou a orientação fora de Deus e colheu as consequências. No entanto, a história de Cristo é o oposto completo. Jesus foi o Filho obediente que sempre fez a vontade do Pai Celestial. Ele nunca pecou, nunca se afastou da vontade de Deus e nunca buscou orientação em fontes malignas. Sua obediência perfeita
é a razão pela qual podemos ter reconciliação com Deus, perdão dos pecados e vida eterna. Ele é o Cordeiro sem mancha que foi sacrificado para nossa redenção. Por isso, meu irmão e minha irmã, enquanto a gente medita nesse capítulo 10, que a gente lembre que todas as Escrituras apontam para o nosso Salvador, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Assim como Saul experimentou as consequências da desobediência, todos nós pecamos e merecemos a morte espiritual. No entanto, assim como valentes israelitas resgataram os corpos de seus líderes, de Saul e de seus filhos, Jesus veio para nos resgatar do pecado e da morte eterna. Sua obediência perfeita nos oferece a esperança da salvação. Meu irmão e minha irmã, que ao meditarmos nessa passagem, nossos corações se encham de gratidão pelo sacrifício de Cristo e pelo amor incomparável que Ele demonstrou por nós. Que possamos responder a esse amor com devoção e obediência, vivendo para a glória daquele que é o autor e consumador da nossa fé, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Como é maravilhoso, né? Como é maravilhoso a gente ler, meditar, a gente aprende. Como é bom a gente obter conhecimento, a gente fica tão mais íntimo de Deus quando a gente conhece melhor a história. Vamos orar agradecendo a leitura, agradecendo essa meditação. Deus, obrigada, Senhor, obrigada por essa meditação, por essa leitura. Obrigada, Senhor Deus, Pai bondoso, obrigada, eu te agradeço pelo privilégio que eu tenho de ler e meditar nesse capítulo. Obrigada por tua palavra que me guia e me alerta, Pai, é a tua palavra que me direciona. Eu reconheço, Senhor, que a história de Saul, ela me ensina sobre a seriedade da fidelidade a Ti. Te agradeço por me mostrar que a obediência é o caminho da vida e que a soberba leva à queda. Me perdoa, Senhor, se em algum momento tentei resolver minhas batalhas sozinha, sem buscar a Tua direção. Me ajuda a não ser cúmplice de erros, mas a permanecer firme, Pai, na Tua presença, como alguém que Te honra. Me ensina, querido Deus, a confiar no Teu tempo e a não me desesperar. Que o Teu Espírito Santo me ajude a ser obediente e a viver uma história diferente, pautada na Tua vontade e não no orgulho humano. Eu Te louvo, Pai amado. Eu Te louvo pela Tua palavra reavivadora. Ela reaviva o meu ser. Ela reaviva a minha vida. Em nome de Jesus, Pai, continua comigo. Em nome de Jesus, Pai, abre a mente e os corações que vão ouvir essa meditação. Essa é a oração que eu faço em Seu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu Te amo, Deus. Amém, irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês.